Senhor presidente, nobre deputado Derlei Cordeiro, é uma grande honra tê-lo nessa presidência dessa ilustre Câmara Federal. Eu venho hoje a essa tribuna com uma alegria e uma preocupação. A alegria se deve à notícia anunciada semana passada pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, de que o Brasil conseguiu reduzir a desnutrição infantil crônica nos últimos 10 anos em 46%. Na região Nordeste, essa redução teria chegado a 74%. 74%, senhor presidente. Números invejáveis. A taxa de desnutrição infantil aguda, aquela que pode levar à morte, teria caído 13% nesse mesmo período. Da mesma forma, a pesquisa encomendada pelo governo federal registra uma queda expressiva na mortalidade infantil, de 39 para 22 casos a cada 1.000 nascidos, o que torna possível alcançarmos a meta do milênio antes do prazo estabelecido pela ONU, superando esse flagelo até 2012. Esses números que cito com alegria, não pelo seu valor absoluto, claro, mas pela tendência que apontam, devem ser comemorados por todos nós, independente do partido ou de tendência política, pois são um patrimônio da nação. No entanto, como integrante da base de apoio do governo do presidente Lula, não posso deixar de mencionar que a elevação do poder aquisitivo das famílias é um fator decisivo para essa evolução, e que os programas de transferência de renda, que no governo anterior chegavam a 2 milhões de famílias, hoje beneficiam 11 milhões e 800 mil famílias, um universo de cerca de 40 milhões de brasileiros. Não estamos fazendo revolução, mas estamos aos poucos mudando a cara desse país, e o povo brasileiro sabe disso. Mas eu disse que trazia uma preocupação, e essa preocupação se deve à consciência de que precisamos avançar mais e avançar rápido. Os números ainda são elevados, sobretudo em face do nosso imenso potencial. Eu não posso, nenhum de nós pode comemorar a morte de 22 recém-nascidos, ainda que na década passada perdêssemos quase o dobro disso a cada 1.000. Nossa festa deve ficar para o dia em que esse problema for erradicado e afastado do horizonte. Para isso, precisamos avançar no reforço da infraestrutura. 28% dos domicílios em nosso país continuam sem água potável e 19% o esgoto fica a céu aberto. O saneamento básico, assim como a assistência médica e a escolaridade, é um fator de fundamental importância para a saúde da população. Para os recém-nascidos, em especial, o saneamento é um direito, e nós, nessa casa, não podemos poupar esforços para garantir seu exercício. Minha inquietação se deve ainda a uma questão apontada pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que o governo acaba de divulgar: a persistência da insegurança alimentar grave, problema que atinge quase 5% dos domicílios, números que se triplicam na região norte. Milhares de famílias continuam aflitas com a dificuldade de acesso à alimentação em quantidade e qualidade suficiente. É o almoço sem proteína, o jantar à base de farinha, muitas vezes a necessidade humilhante de mendigar um pedaço de pão. Necessidade que torna o ser humano capaz de qualquer coisa, começando por disputar o lixo com os bichos. Reflito sobre isso e pergunto: como é possível haver desnutrição no Brasil? Como pode ser aceitável que no país campeão de produção de alimentos, numa época em que a humanidade produz alimentos como jamais produziu, existam pessoas passando fome? Qual ideologia política sustenta esse descalabro? São problemas de outra ordem que tornam a ascensão do pobre entre nós uma questão polêmica e escandalosa, objeto de repúdio editorial. Digo isso e recordo a figura do nosso amado Darcy Ribeiro, brasileiro singular, antropólogo, educador e romancista, o qual costumava dizer, inconformado, que não existe cachorro abandonado no Brasil, não existe cabrito abandonado no Brasil, mas existem crianças abandonadas. Darcy repetia isso como um mantra a cada discurso e a cada entrevista, procurando nos fazer despertar para o absurdo da nossa realidade cotidiana, da nossa miséria transformada em paisagem, mas o resultado era sempre modesto. Homem de partido e orgulhoso de sê-lo, senador pelo Partido Democrático Trabalhista, companheiro de lutas do Partido Socialista Brasileiro, Darcy tinha uma obsessão, era entender o Brasil, para entender as razões do nosso fracasso como nação. Ao final de sua vida, Darcy olhava para trás, contabilizando suas derrotas e dizia: tentei alfabetizar as crianças, não consegui. Cabe a nós, parlamentares, manter acesa
a chama deixada por esse ilustre parlamentar, levar adiante sua lição de vida para que, só para complementar, senhor presidente, para que na próxima pesquisa divulgada os números sejam ainda mais alentadores e reflitam a realidade de um país que ama e respeita suas crianças, proporcionando-lhes um presente de saúde e alegria. Um país, portanto, que não precisa temer o futuro. Muito obrigado, senhor presidente Derlei.